Olá, amigos e amigas. Semana passada eu tive o prazer de receber aqui no projeto Devires Palestras a Creuza da Silveira. Creuza é uma querida amiga de muitos anos e ela tem um estudo maravilhoso sobre os anjos enquanto arquétipos dentro da biodança. A Creuza, ela fez a formação como facilitadora de biodança na Itália, no primeiro grupo que Rolando Toro abriu nesse país. Sendo assim, ela fez a sua formação diretamente com o nosso querido mestre. E ela se sentiu especialmente impactada por danças que Rolando Toro criou relacionadas ao arquétipo dos anjos. Com o passar do tempo, foram poucos os facilitadores que se dedicaram a preservar essas danças e a estudá-las. Uma delas foi a nossa querida Marlise App, que nos deixou esse ano. Mas Creus, ela se dedicou muitos anos e ainda se dedica a compreender o arquétipo do anjo e trabalhar sobre as suas danças, resgatando assim os estudos de Rolando Toro e o valor desses estudos. Então, essa palestra de hoje tem a ver com esse percurso de Creuza, o resgate da história dessas danças dentro da história da biodança e o resgate do significado do anjo enquanto arquétipo. E fui um pouco abandonando, porque antes eu era própria uma católica que ia na igreja, ajudava a ensinar catecismo, toda uma história que com o tempo foi ficando, fui perdendo, né? Mas a paixão pelos anjos sempre foi presente, porque eu vi as imagens, eu vi os anjinhos, as esculturinhas de anjo. Quando a Mirth diz que é muito presente na minha casa, eu tenho uma coleção de anjos. E as pessoas, os amigos, os alunos, as alunas, era sempre o presente preferido de parte deles para mim, né? Porque sabia que era algo que eu ia gostar muito. Então, isso foi indo no tempo e também eu fui conhecendo outras possibilidades de estar perto do anjo, orações, meditações, fazendo um caminho também espiritual, também um caminho com Reiki. Eu comecei a inserir cantos dos nomes dos arcanjos quando eu fazia os seminários. Sempre o anjo, de algum modo, presente na minha vida. E depois eu comecei a conhecer o anjo na biodança, né? Quando eu fazia semanal com Sérgio Cruz, depois da formação com Rolando, eu fiz toda a formação de facilitadora e de data com Rolando, e fui aprendendo, conhecendo as danças dos anjos, e aquilo que para mim era uma presença externa, que quando eu fazia as minhas orações, chamava, não com essa imagem externa, aos poucos foi entrando dentro, né? E foi passando como algo que não estava mais externo, mas estava dentro de mim. E hoje, para mim, não tem essa coisa. Não, muita gente quer marcar bem se o anjo está fora, se o anjo está dentro, que presença é do anjo. E então, para mim, com todas as minhas vivências e todas as danças, é, isso é muito claro, tá? Hoje eu vou falar mais de como é o anjo na biodança. O anjo, como é a proposta do Rolando. Agora, já a palavra anjo, ela tem a tradução seria mensageiro, né? Um mensageiro é aquele que traz uma mensagem, que traz uma notícia.
é uma criatura espiritual, né, de natureza sobre-humana, e, e, e pode ser duas teorias. Uma teoria que é esse mensageiro que a gente chama, ou pode ser também o anjo como uma projeção psíquica, né? Como é, o nosso anjo interior, como um arquétipo. E agora, para Rolando, é essa segunda teoria, que é o anjo como arquétipo, que é algo que está dentro, é algo que faz parte de nós, né? Nós temos uma experta aí que fala sempre dos arquétipos, que é a Mirtes, né? A Mirtes até teve aqui na Itália fazendo uma super formação falando dos arquétipos e vai fazer sexta-feira agora também uma conferência aqui falando dos arquétipos que eu organizo. Porque é um tema difícil de compreensão, não é um tema fácil. Como não é um tema fácil o do anjo? Então, para a compreensão da proposta do Rolando, do anjo como arquétipo e como um pressentimento, tanto que existe a extensão do pressentimento do anjo, que é o anjo como um pressentimento, como como um sentimento, como uma coisa que a gente sabe que existe, que está, que basta chamar, é um sentimento que está ali, basta chamar para ele se apresentar, né? Por quê? Porque ele está dentro de nós. Então, eu vou falar um pouquinho do arquétipo. A biodança trabalha muito, é uma chave muito importante na biodança, os arquétipos. E, então, na biodança, nós trabalhamos os 4 estratos do inconsciente. Vou explicar um pouquinho isso. Os 4 estratos do inconsciente, que são praticamente, o nosso inconsciente é uma coisa e esses estratos são maneiras de ver ângulos diferentes, né? E a gente fala do inconsciente pessoal, né, que descrito da Sigmund Freud, que fala da nossa história pessoal, deste processo ontogênico, mais ligado como a biografia, algo de pessoal. Tem o inconsciente coletivo, descrito da Carl Gustav Jung, esse psiquiatra, filósofo, antropólogo, né, psicanalista, que ele fala do inconsciente coletivo. E no inconsciente coletivo, que já não é mais a memória, ou que fala do pessoal, mas fala da coletividade, que fala da humanidade como a memória da espécie. E Carlos Gustav Jung fala do inconsciente coletivo e dos arquétipos. Não, ele fala das teorias dos arquétipos como algo que está dentro de nós, são matrizes, são figuras, são imagens que pertencem a toda a humanidade, que são potenciais, né? E o anjo é um desses potenciais, é uma dessas matrizes. Nós podemos pensar o anjo como uma matriz, uma sorgente, não sei se é sorgente. Uma fonte. Como uma fonte cristalina, né? Como uma fonte cristalina que vai surgindo da terra cristalina, pura.
Então, tem essa matriz, este modelo, essa água pura, que mesmo quando tem a terra em volta, vai acalmando a terra e vai ficando essa água pura. E também temos os outros dois inconscientes, que é o inconsciente vital, que fazemos, que fala rolando, que é ligado ao psiquismo celular, que é ligado a essa inteligência das células, dos órgãos, a solidariedade entre as células, e o inconsciente luminoso, que também fala rolando, que era o que ele estava descobrindo e trabalhando e definindo quando nos últimos anos de vida, né? Ele nos deixou falando do inconsciente luminoso, que é ligado à grandeza do ser humano, né? E que é a grandeza do ser humano, qual é? É essa vida que o move, essa vida que faz com que somos grandes. E é uma parte muito repressa nossa, né? Reprimida. Reprimida. Então, para a gente compreender o anjo, é importante compreender o que é o arquétipo, porque é algo que está. Por isso que é um pressentimento, porque ele está ali, né? Independente daquilo que é a nossa crença, daquilo que é a nossa religião, daquilo que existe. Independente da posição da nossa consciência, ele existe. Ele existe porque ele é um arquétipo e ele está dentro do nosso ADN, né? no núcleo da célula. Então, são informações que nós herdamos, que vem passado, são dados, são informações que nos vêm passados próprio a nível biológico, né? Que é algo inato, que é algo que está aí. Então, por isso que se diz que independe da nossa consciência. Agora, nos últimos anos, vocês já devem ter visto, eu não sei aí no Brasil, mas aqui tem 1000 propostas, tem 1000 cursos de tudo, tem 1000 livros falando dos anjos, e tem um super interesse para aquilo que esses mensageiros. E com várias propostas, com vários modos de ver, com vários tipos de coisas, de cantos, de danças, de vários seminários, não sei como... Vários cursos, seminários, propostas. Vários cursos. E por quê? Porque, na verdade, é uma nossa necessidade. A figura do anjo, o arquétipo do anjo, ele dá para a gente uma tranquilidade, ele dá para a gente uma serenidade, né? E a gente vê esta figura, as figuras aladas, a gente vê já nas várias culturas, na história humana, a gente vê. Já na tradição do cristianismo, do judaísmo, do islã, a gente vê as criaturas aladas da Índia, no Japão, na China, no Egito, né? E faz parte da história, faz parte de todas as culturas, de todas as épocas, né? Já no Egito, com a legenda de Ísis e Osíris, né? Que essa criatura alada na linha arquetípica da ressurreição, que une o marido e irmão, né? Osíris, um corpo despedaçado.
Ou como na Grécia, alguns, a deusa Afrodite, não? A deusa do amor, Eros, esse jovem alado que suscita amor, que todos se namorem, né? Ou mesmo na África, essas figuras, em algumas tribos, o homem-pássaro, né? Que é como um espírito protetor. Então, é uma imagem e uma figura que fazem parte do inconsciente coletivo. Existe, está ali. Não? As asas têm também um simbolismo, que é um simbolismo de liberdade, de leveza, né? Então é isso. Então, a proposta de Rolando é o anjo como um arquetipo, como um sentimento, como uma emanação da alma, como quando eu contato o anjo, eu estou contatando uma parte profunda da identidade, daquilo que sou. E é contatar este lado amoroso, este nosso lado profundo de ternura, né? Então, as danças dos anjos. Agora, eu vou contar para vocês como que nasce essa coisa da... A gente me vem algumas palavras, mas está bem. Espero que eu estou sendo mais ou menos clara, entanto. Ah, sim, Cris. Tá indo, tá indo. Não vem algumas palavras. Pouca mistura, tá? É um charmezinho que tem. Então tá bom. Tá bem. Não, é interessante, não, como nasce, como entram os anjos na biodança. Rolando nos contou tantos anos atrás que quando ele estava em Machu Picchu, estava indo para Machu Picchu e me parece num trem, e neste trem conversando com uma senhora, esta senhora começa a conversar com ele, começa a falar que ela teve um câncer que estava muito mal, um câncer sério no útero, e que ela tinha ido em vários médicos, mas que depois ela tinha ido num xamã. Você disse xamã? Num xamã. Ela tinha ido num xamã e esse xamã tinha falado para ela que era para ela chamar o anjo da saúde 3 vezes por dia. Aí ela fez, chamava, invocava este anjo de manhã, à tarde e à noite, né? Depois de 2 meses, ela tinha curado esse câncer. Aí, Rolando, homem de ciência, estudioso, fala assim, então, é possível ver os exames? Porque ela disse que quando ela levou os exames para o médico ficou boca aberta. Falou, como é possível um câncer tão grave curado? Curado, não era mais ou menos, curado. Aí Rolando marcou um encontro com essa senhora e foi ver e ler os resultados desses exames. Aí quando vê, não só o médico ficou de boca aberta, mas também Rolando de estupor, de surpresa, porque a senhora realmente tinha falado a verdade. Era um câncer já que tinha pegado mais da metade do útero e tinha curado. Aí Rolando, no mesmo período que ele ficou conhecendo essa senhora, ele disse que era um período que ele tinha muitos sonhos, muitos pesadelos, porque ele estava na Itália, mas ainda tinha os pesadelos
que era um período que ele era muito, ele diz, a própria usa esse termo, que era muito violento contra os nazistas, contra os fascistas, talvez fascistas. E então ele sonha, toda noite ele tinha pesadelos com guerra, com disparatória e tudo. E aí ele foi e falou assim: então também eu vou evocar, vou chamar os anjos antes de dormir. E aí chamou, fez uma oração e chamou o anjo. E Rolando disse que dormiu a noite toda, sonhou, teve sonhos bonitos. Aí ele falou assim: mas como foi possível que eu não pensei antes no anjo? Como eu não pude colocar isso na biodança? E aí ele começou, entanto, a invocar o anjo. Depois ele começou a pedir para os alunos dele, chamar os anjos. E ele conta a história dessa senhora, essa mulher, que ela era super apaixonada com o cara do grupo, coisa rara. Mas quando não conseguia falar nada, desaparecia tudo quanto é palavra da boca e ela não conseguia falar nunca, nem conversar com este menino. Aí eu falo para ela: olha, precisa que você chame o anjo do amor. Começa a chamar o anjo do amor e falar com o anjo do amor, que te ajuda, né? E aí ela começou a fazer assim. Então, ela disse, Rolando contou que depois de um tempo, esta mulher encontrou este homem que ela era apaixonado, encontrou ele na rua e foi um encontro maravilhoso, que falou para ele, conversou, como não parecia a mesma pessoa, que desaparecia todas as palavras. Aí ela chegou e contou para o Rolando. E o Rolando sempre mais surpreso, né? Sempre verificando que, na verdade, esses anjos funcionavam, né? Aí outra coisa que ele contou também foi que quando uma vez ele foi pegar o trem e chegou correndo para pegar o trem e não teve tempo de de comprar passagem. E aqui, se você entra no trem sem passagem, é um problema, que eles te multam, porque eles passam o controlor que te controla a passagem, né? Aí Rolando disse que a hora que viu o controlador, que viu esse controlador e falou assim: ai, anjo da invisibilidade, por favor, faz com que este controlador não me veja. Aí Rolando disse que o controlador pegou a passagem das 3 pessoas do lado dele e não pediu para ele a passagem. Alguém chamou, eu sei que ele não foi controlado. Aí Rolando fala: caramba, esse anjo realmente funciona. Outra situação que ele conta era que ele chegou de um congresso e a filha dele estava doente. Então ele foi, né, começou a fazer oração para o anjo, a invocá-lo, mas ele não sentia nada. E a menina continuava passando mal. Aí o que ele fez? Aí ele foi na varanda, como ele ainda estava, sabe, a gente quando vai nos congressos, né, com 1000 coisas na cabeça, 1000 problemas, 1000 pessoas, a gente volta com a cabeça assim. Então ele foi para essa varanda, tentou esvaziar a mente, acalmar, para entrar em contato com o anjo. E, de repente, ele sentiu um senso de tranquilidade, uma sensação de luz, uma leveza no corpo. E foi e pediu para o anjo da saúde vivificar os órgãos da filha.
e ficou um pouco na varanda. Quando ele voltou, ele viu que a menina já estava melhor, né? Então, aí ele fez outra descoberta. Aí ele descobriu que que não basta só chamar o anjo, não basta só fazer a tua oração, que é importante que você faça uma conexão com o anjo amorosa, com tranquilidade, né? E isso foi também um elemento importante. Então tem essas histórias. E daí o Rolando começou a criar as danças dos anjos. Ele começou a escolher as músicas e fazer sim que todos vocês fazem biodança, né? Que são tantas danças que fazemos, são mais de, se dizia uma vez, antigamente, 2.500 exercícios, mas na verdade serão uns 500, assim, aqueles que na verdade se faz. E ele fez várias danças, né? E as danças foram feitas com o objetivo de contatar, de reatualizar este arquétipo de bondade, de pureza, essa parte luminosa da nossa alma, né? Então, as danças seriam para entrar numa vibração mais sutil, para entrar em conexão com o anjo, dançar. Praticamente, através da dança, nós vamos entrar em conexão e aceder, Mirtes, accedere, como que fala? Aceder. Aceder. A gente vai aceder essa fonte cristalina, a gente vai aceder este potencial genético, porque ele está dentro da nossa célula, e que é uma energia psíquica, que é uma energia que está ali, e a gente vai, através da dança, através do movimento, a gente vai fazer com que algo que é invisível, porque essa energia psíquica, ela está invisível, ela se transforma em visível através do nosso movimento. Porque o movimento é a forma de expressão escolhida por Rolando, né? E através do movimento e da música, praticamente a música orgânica vai fazer sim que vamos escutá-la, vai criar um movimento interno e esse movimento interno vira externo quando dançamos, né? Com o objetivo que uma música orgânica mais um movimento integrado, que é um movimento com emoção, Com emoção. Um movimento de emoção, cheio de significado, e a gente vai ter uma vivência biocêntrica, uma vivência integrativa, porque nós temos sempre vivências, mesmo fora da biodança. Mas o que interessa para a gente da biodança e a proposta do Rolando era a vivência integrativa, que vai nos nutrir, que vai ser um estímulo para as nossas potencialidades e que vai ser uma integração e expressão daquilo que é a nossa identidade. E a nossa identidade é composta de uma parte biológica, genética, que é aquilo que nos caracteriza, e mais a parte do meio ambiente, não? Daquilo que vivemos, os nossos professores, os nossos amigos, a nossa família. Então, e essas danças vão nos ajudar a atualizar, reatualizar essas energias, essas matrizes, que os arquétipos são matrizes de comportamento. Não, e Rolando diz que tudo aquilo que é angélico, tudo aquilo que é a característica dos anjos, angelical,
são características do humano. Então, quanto mais humanos somos, quanto mais dançamos os anjos, mais somos humanos. Porque muitas vezes se está perdendo a humanidade, né? O ser humano está perdendo a humanidade. Então, as danças dos anjos vão nos ajudar a recuperar esta humanidade. E tudo aquilo que é maldade, vulgaridade, ruindade, tudo isso é como a falta de expressão do anjo, né? E Rolando criou várias danças. Tem a dança, por exemplo, do anjo guia, que se faz a dois. É uma dança que você fecha os olhos e se deixa guiar, né? Porque o anjo, ele tem essa manifestação muitas vezes como uma intuição também, e que a gente não escuta. Às vezes o anjo te dá a indicação, a guia, te dá a mensagem, mas a gente não se faz guiar, a gente às vezes não escuta. Então, quando a gente está dançando, é uma possibilidade. Levantou um vento aqui, um vendaval. Tu fica falando dessas coisas, né, minha amiga? Os anjos estão aí, né? Exato, você conhece a história. Eu conheço tudo. Então é isso, eu estava dizendo do anjo guia, como tem a dança do anjo da guarda. O anjo da guarda é um anjo que todo mundo conhece, né? Porque mesmo quem não é católico sempre está escutando falar do anjo. Como é que é? Anjo da guarda? Anjo da guarda. O anjo da guarda. Né? A gente já, quando apenas entende alguma coisa, já começa a ouvir a oraçãozinha do anjo da guarda. Que é um anjo que nos procura tranquilidade, que nos sentimos protegidos, né? Uma coisa é importante, nós sabemos que na biodança, a biodança não fala de religião, não impõe nenhum tipo de religião, nada. Toda a base da biodança é a ciência, é a biologia, é a psicologia, a filosofia, a pedagogia, né? Então, os elementos são estes, a base teórica, metodológica da biodança, mas sabemos, né? Sabemos que nessas religiões, na cristiana, vemos anjos para todos os lados, e são tantos, mas a proposta de Rolando, Mirtes dizia que são danças que são um pouco perdidas, né, Mirtes? Mas por quê? Porque às vezes falta esta compreensão da proposta de Rolando do anjo como arquétipo. Aí você não entende bem o que é o arquétipo. Faz dificuldade de entender. Aí você evita de propor as danças porque fica com medo de que fique parecendo que você está propondo alguma coisa de religião. E aí as danças vão morrendo. Então, o que eu senti muito forte dentro do meu coração foi isso. Eu queria salvar essas danças. Então, foi uma coisa incrível. Eu lembro exatamente quando eu senti essa sensação. Eu estava fazendo com o Sérgio uma formação de voz. E aí eu fiz um canto, que é o canto do êntase, que a gente começa no chão assim, dobrado. Eu fiz um canto que eu expressei o desejo de dar vida a essas danças, de não deixá-las morrer, né? E foi impressionante, gente, porque eu comecei a ter convite para todo lado, para fazer o stage de pressentimento do anjo, para fazer a extensão, né? Aí, realmente, eu comecei a dar mais vida para essas danças.
porque tem algumas danças que vão se perdendo. Eu não sei neste grupo quantos facilitadores tem, ou se são só alunos. Tem de tudo, né? Tem desde pessoas que estão fazendo os grupos mais online, então nunca tiveram a prática mesmo de biodança, mas que por já estar fazendo online com as propostas vivenciais têm uma noção do que é, né? Tem pessoas que são praticantes de biodança, mas não são facilitadores. Tem muitos alunos de escola e muitos facilitadores. Tem de tudo. Então temos um público variado. Isso. Mas eu acho que assim, mesmo as pessoas, são poucas as pessoas que nunca fizeram, são pessoas que estão tomando já, são colegas tuas, inclusive do grupo, né? Que têm feito essas propostas vivenciais que eu tenho mandado e tudo. Então, a sensação que eu tenho é que essas pessoas já compreendem o que é a biodança, mesmo não tendo vivenciado. Claro, a gente só vai compreender mesmo quando vivenciar, mas tem a ideia, né? Tem a ideia, tem o conceito e se sentem tocados. Eu sinto isso. Então, mas acho que a grande maioria são pessoas que ou são estudantes ou facilitadores. Uhum. É isso. Então, as danças dos anjos, proposta de Rolando, é de reatualizar esta matriz, como este modelo, este arquetipo, e contatar uma parte sagrada, divina em nós, né? E é muito importante a invocação. Antes de cada dança é super importante invocar, pregar, suplicar, fazer oração de coração para que o anjo se manifesta através da dança, né? E este processo de invocação, muita gente não consegue sentir os anjos, mesmo quando às vezes dança, porque falta uma capacidade vivencial, falta a compreensão até mesmo do que é a proposta, ou então, às vezes, a falta da percepção mais amplificada, porque a gente, quando faz a biodança, a gente trabalha muito os dois polos da consciência, né? Da consciência amplificada de si e da regressão, que é um estado maior de abandono. E quando a gente volta, quando a gente faz a aula, que a gente começa, né, com todos os caminhares, para quem não sabe, normalmente a gente começa as aulas com uma roda e depois com os caminhares e danças a dois. E depois se vai sempre indo para frente com a aula e se vai relaxando, vai fechando os olhos, fazendo danças mais lentas, entrando e mudando o estado de consciência, de um estado muito vigilante a um estado mais abandonado. E quando a gente volta desse estado de regressão, a gente volta com uma percepção mais amplificada e uma expansão da consciência, porque a consciência se expande, né? A consciência é um espaço da experiência individual, né? Que é um espaço de superpresença. E na biodança a gente trabalha tanto a parte da ativação, do polo da ativação, onde eu tenho uma percepção total do meu corpo, dos meus músculos, da minha presença, daquilo que é a minha identidade, e aos poucos a gente vai transitando para um outro estado de consciência, que é aquele de retorno à origem, de retorno, não, muitas vezes, a um estado pré-natal, perinatal. Né? E aí, quando a gente volta de novo à ativação, a gente está com uma percepção mais amplificada, porque tem uma expansão da consciência. Né? Quando que a gente está com essa percepção, quando a gente está com a percepção più amplificada, a gente consegue perceber a essência da vida, a essência do outro, a gente consegue
perceber o estado de ânimo das pessoas através do olhar, porque a gente tem próprio uma passagem de um estado de consciência a outra. E quando a gente dança os anjos, dou um exemplo. A gente dança, por exemplo, o anjo da paz, tá? Quando eu danço o anjo da paz, eu faço a invocação para que ele se manifeste através do meu movimento, através da minha dança. Então, esse potencial genético de ter paz, ele vai, que é uma energia psíquica que está ali, ela vai se manifestar através do meu movimento, fazendo a dança do anjo da paz. Então, a experiência que eu tenho dançando o anjo da paz vai fazer, sim, que eu vou ter uma consciência mais amplificada. E eu sei que mesmo numa situação que eu estou fora da biodança, que eu não estou dançando anjo, mas que eu estou fora de casa, estou nas pirâmides, fazendo meditação nas pirâmides com 1000 pessoas em volta, entrando e saindo. Ou eu estou no meio de pessoas que estão brigando, eu tenho a capacidade, eu tenho o potencial, eu tenho a possibilidade de estar em paz. Então, você reatualiza, faz a experiência e depois isso faz parte da tua vida. Por que a gente dança os anjos? Porque a gente necessita. A gente necessita das características dos anjos. Que tem um anjo do prazer, tem um anjo erótico, tem um anjo da paz, tem um anjo do amor, tem um anjo da saúde, tem um anjo do êxtase, tem um anjo da anunciação. E Rolando dizia que tem um anjo para cada necessidade nossa, né? Então, a gente dança os anjos porque a gente necessita destas qualidades, desta energia na nossa vida, para a gente estar com uma vida mais harmônica, para a gente estar com uma vida mais feliz, para a gente estar mais em paz, né? E claro, é importante uma iniciação na transcendência, porque a biodança tem um modelo teórico, que seguramente muitos de vocês conhecem, tem um modelo teórico, que é um modelo onde Rolando colocou toda a sua experiência com uma imagem, com um desenho, e que dali os professores se baseiam para fazer as aulas, para criar a sequência de exercícios e tudo. E tem próprio, se vocês, para quem conhece, tem o modelo do potencial genético que se esvilupa na direção em alto, na direção da integração. E esses potenciais genéticos se expressam através das 5 linhas de vivência, que é a vitalidade, a sexualidade, a criatividade, a afetividade e a transcendência. E a linha mais blocada a nível de expressão é a transcendência. Mas a transcendência proposta para a biodança não é a transcendência de transcender, de só depois da morte estar numa outra realidade, né? Onde o paraíso é só depois da morte. A proposta da biodança, da transcendência, é próprio você se sentir parte da totalidade, né? Estar em conexão com os seres humanos, com a natureza, com os animais, com as plantas, e sentir-se parte, né? Então, para a gente sentir isso, é necessário transcender o ego. Aqui está a transcendência, transcender o ego e a percepção de si mesmo para ter uma percepção mais ampla. E aí entra a mais facilidade para perceber essa energia sutil do anjo, essa emanação, a beleza do anjo, né?
Creuza, a gente tem aqui já algumas pessoas que colocaram assim algumas coisas no chat, que talvez pudesse tu já ir incorporando na tua fala, tá? A gente está com quase uma hora de fala, né? Daí eu acho que a gente de repente já poderia ir também incorporando alguma pergunta, alguma coisa, o que tu acha? Sim, podemos. Tá? Então tem assim a Lili que pergunta se anjo e arcanjo é a mesma coisa. Oh, para Rolando não existe a hierarquia, tá? Por exemplo, no cristianismo, a gente vê sempre falando, são famosos os arcanjos, né? Que é o arcanjo Miguel, o arcanjo Gabriel, Rafael, principalmente, que são os três mais conhecidos. E porque San Dionísio Areopagita, ele fez toda uma hierarquia dos anjos, arcanjos, e tem toda uma sequência de serafins, de querubins, de principado e tal. Então, na biodança, Rolando não fez essa hierarquia. O anjo como contatar essa matriz de pureza, de inocência, de beleza, de ternura e de amor. Agora, talvez podemos dizer que é como talvez pegasse a formas diferentes, né? Tem o arquétipo do anjo e tem essas figuras arquetípicas, né, Mirtes? Uhum. Daí eu acho que entra aqui também uma coisa, um comentário da Mariluza, né? Que ela fala assim que ao te ouvir, ela se remeteu aos terreiros de Umbanda, de Candomblé, tambor de mina, né? Onde se dança, se canta, se batuca, né? Que eu acho que, não sei se tu saberia fazer alguma relação com isso, Creuza? Eu acho que ela fez em relação à biodança, né? Assim, que a gente dança essas divindades e nos terreiros também se dança, né? Esse estado de transe, né? O transe. Sim, como que chamam? São arquétipos também. Ogum, Oxum, não sei se é isso, esses que ela está dizendo, né? Como que chama, que agora não me vem o nome. Orixás. Os orixás são arquétipos. A biodança trabalha muito com os arquétipos. Por exemplo, os animais são arquétipos motórios. Não, Motores. Motores. O tigre, a garça, o hipopótamo, a serpente são arquétipos. Os elementos, o fogo, a terra, a água, o ar. A Trimurti, por exemplo, Vishnu, o deus da conservação, Shiva, deus da transformação, Brahma, deus da criação, né? E outros. Então, e tem um trabalho que faz Antônio Sarpe sobre os orixás, que eu já fiz com ele. Aqui no Rio Grande do Sul tem a Rosa também, que trabalha com os orixás, que é bem interessante o trabalho dela. Agora eu não me lembro o sobrenome da Rosa. Se alguém se lembrar, não me lembro o sobrenome dela, mas ela faz um... Rosa Maria Sabrito. Isso, Rosa Maria Sabrito, exato. Que também mas tem... ela está aqui conosco, não? Hoje não. Mas o pessoal conhece bastante ela, é uma didata da biodança, né? E ela é mãe de santo também. Então, ela criou várias conexões aí com a biodança. Muito bonito o trabalho dela. Os tarô. Ela tem a extensão, né, de biodança e orixás, a Rosa, lembrando isso. Tem a extensão? Sim. Tem... Cadê o Marco? Agora que eu tô vendo você, Marco.
querida. Ele chegou mais Eu tô com a tarde. Anaís aqui com o celular para cima e para baixo, aí eu não posso ficar com o vídeo, porque daí fica parecendo todas aquelas coisas esculhambadas da casa da gente, sabe? Não, nossa casa não é esculhambada. É uma Não, casa de vida. Imagina. Por Criança, exemplo, e Ting também, né? aqui também a Mariluza, ela pergunta assim, porque a Mariluza tem pouquinha experiência, né? Então, assim, é um dos casos que eu te coloquei, que é uma pessoa que está conhecendo a biodança agora, etc., né? Então, ela pergunta, né, sobre a questão, como a gente falou dos orixás, né? E nos terreiros, etc., se trabalha com o transe, e quando a gente dança os anjos, também se entra em transe. Acho que talvez até de explicar um pouquinho a diferença, né, do transe religioso, né, dos orixás, das casas de Umbanda, com o transe da biodança, né, talvez, não sei, sugestão, não sei se tu quiser explicar. Sim, porque tem muitas técnicas, muitos métodos que trabalham com o transe de possessão e vários tipos de transe. E que às vezes você cai. Eu me lembro que eu tive fazendo um curso no Egito de dança do ventre, e a gente estava fazendo um curso de música ao vivo com os músicos do Nilo, que são super famosos, não sei, não sei quantos músicos tocando, e eles fizeram usar, né? Que é tudo muito igual, e você vai dançando na cabeça. E a gente caía para o chão, e não tinha nenhum contenimento, nenhum continente, nenhuma preparação, e as pessoas às vezes ficavam rindo, né? Então, como tem no sul da Itália, a Taranta, né, onde tem que eles vão tocando, aí essa mulher vai dançando, como algo para tirar um espírito mal, mas que na verdade é um estado de depressão dessas mulheres que ficam super sozinhas na roça por tempo, né? E na biodança, a proposta do transe é integrativa. Você você está num estado de consciência ativo, onde você está muito presente daquilo que é a tua identidade, daquilo que é você, e tem esse quer dizer trânsito. Tu vai transitar a um outro estado de consciência de regressão, de onde você vai num estado de abandono, De entrega. De entrega, onde a percepção da tua identidade é menos forte, porque você está sendo parte de uma identidade muito maior, que é o grupo, né? Neste caso. E toda vez que a gente propõe essa passagem de entrega, de abandono, a gente, nesse estado de regressão, através do transe integrativo, a gente vai tocar uma parte nossa muito, a parte sã da semente, que é do nosso potencial. A gente vai ainda, às vezes a gente pode voltar até na barriga da mãe, ou pouco depois de ter nascido, ou quem sabe, talvez antes ainda, né? E isso vai fazer sim com que nós nos tornamos mais integrados, porque a gente vai crescendo e vai perdendo essa integração. A gente vê a criancinha, o bebê e o menino que vai crescendo com toda uma espontaneidade, que fala o que pensa, o que sente, que a nível de corpo tá super molinho, né? Aos poucos a gente vai crescendo e vai criando 1000 rigidez, com as 1000 proibições, com não pode isso, não pode aquilo, não pode mover o quadril porque você é uma mulher pouco séria, um homem nem se fala, não se pode mover.
a repressão afetiva. Então, a gente vai criando couraças no nosso corpo como emoções que vão se congelando e vão ficando aí. E o que nós vamos fazer na biodança é ir também dissolvendo essas couraças através de danças, como, por exemplo, segmentários, né? Que vai dissolvendo tensões do rosto, do pescoço, do peito, do quadril, do diafragma, da pélvico, né? E para quê? Justamente, quanto mais a gente vai dissolvendo essas tensões, essas couraças, mais a gente vai entrando e vai se entregando, mais vai tendo vivência e cada vez a gente vai... É como ir se atualizando essa parte instintiva, né? Como os arquétipos, que é a nossa sabedoria. O instinto é a nossa sabedoria. O instinto, ele nos salva, ele existe para dar continuidade à espécie. Então, tem toda uma série de coisas que a gente vai vivendo, que vai fazendo sim que a gente vai perdendo aquilo que nós somos, aquilo que é nossa essência. Então, por isso que é super importante que a gente faça tanta biodança. Porque a cada vez que a gente vai fazer uma aula de biodança, a gente sai de lá um pouquinho mais integrado. A gente sai de lá um pouquinho mais reforçado, né? E a gente fala de integração porque, na verdade, a gente vai se dissociando, vai perdendo essa integração, que é essa possibilidade de expressão do que a gente é, não que os outros querem que a gente seja, né? Com ser a si mesmo, com autenticidade. Talvez eu falei muito. A Ierê, ela comenta, né? Um comentário, ela não fez como pergunta, mas só se tu quiser comentar o comentário dela, né? Ela diz que também tem anjos que tem a ver mais com o poder, com a força, com a ação, né? Os anjos, Rolando Toro colocou inclusive no modelo teórico. Tem um anjo da força, que ele está muito no polo da consciência, porque é um anjo com uma música super forte e um caminhar super determinado, onde tem que tu te arme de força, a força de enfrentar o dia, a força para enfrentar uma situação difícil, ou um exame, uma prova, ou um colóquio de trabalho, e você vai com toda a tua energia. E é uma dança com os olhos abertos, com tonicidade, com determinação. E tem outros anjos que eles estão mais nessa passagem da consciência à vivência, à regressão, que são outros anjos, como o anjo do êxtase. Tem um anjo do renascimento, né, que você deita no chão e vai depois fazendo uma dança ascendente. Então, tem vários anjos. Definidos de Rolando são 17 escritos, mas, na verdade, ele fez outros e eu já vi outros, porque a Marlise, que vocês devem conhecer, a Marlise foi a minha grande maestra dos anjos, que tanto me fez compreender. E ela fazia tantos anjos. Todo potencial é anjo. Eu me lembro também que a última vez que tu trabalhou em Porto Alegre, Creuza, que tu deu esse trabalho, que também tinha um momento onde tu propunha que a gente se conectasse com um anjo, e daí vinha anjos que não estavam nas danças oficiais, né? Eu me lembro que eu conectei que a gente faz uma oração, né? E que eu pedi o anjo da lucidez, né? Que é um anjo que não tem, né, nas danças, mas que eu inventei na hora, veio o anjo, né, não é que eu inventei, estava lá dentro e eu acessei ele, né? Sim, sim. Agora, tem o estágio, tem este trabalho que se chama... Curso, mais este curso que se chama O Pressentimento do Anjo.
E neste curso, a gente faz as orações, cada pessoa faz a oração e faz a dança do próprio anjo, né? Porque são 3 cursos super importantes na biodança. E que são parecidos um pouco. O Minotauro, também, que é arquetípico, né? Muito arquetípico. O Minotauro, que trabalha individual e você dança o teu medo, mas que na verdade não é um medo. Você dança a coragem para você superar este medo, para você continuar na existência, porque às vezes a gente tem tanto medo que o medo bloca a nossa existência, bloca a nossa vida. Então, você dançar o Minotauro, fazer o teu desafio, você vai enfrentar a paura com a coragem. O medo. Hã? O medo O medo. despaura. Desculpa, o medo. E tem também a Árvore dos Desejos, que você faz também danças individuais, que você vai dançar o teu desejo. Você vai preencher a ficha e tal, com várias coisas, e você vai dançar o teu desejo, e dançar para que você possa manifestar e expressar para o mundo, lançar no universo o teu desejo. Você dança e depois deixa que o universo faça com que se realiza, né? E o pressentimento do anjo. E o pressentimento do anjo é um estágio que você faz a oração, você depois lê a oração, faz a dança para o teu anjo, para que ele possa te responder e que você possa escutar a voz do teu anjo, né? É lindo, é super lindo o trabalho do pressentimento do anjo. Creuza, a gente está aqui, falta 15 minutinhos para acabar e tem mais uma pergunta. Eu gostaria de, na realidade é um pedido de comentário, né? É o Poti, ele gostaria que comentasse dentro da linha cristã ou até judaico-cristã o arquétipo do Cristo na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como expressão da unidade e a queda do homem e seu retorno do estado humano e a volta à casa do Pai. Uma visão espiritualista e não necessariamente religiosa. Não sei se tu quer comentar alguma coisa sobre... Ele pede para tu comentar. Dona Sandra, que pergunta difícil. Pode ler de novo para saber se eu sei dizer alguma coisa? Eu não sei se o Poti não quer abrir o microfone e explicar melhor o que ele colocou. Talvez ele mesmo pode explicar. Isso. Vai lá, Poti. Tá explica o que tu quer saber. Difícil, por favor. Veio de volta, mas não tem problema. Essa é a função dos anjos. Bom, existem arquétipos, e eu estou trazendo do judaico-cristã, né? Enfim, que é a questão que vem da questão da Gênese, por que estamos aqui, afinal, né? Mas a religião cristã, por exemplo, fala na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que é a unidade, na verdade, né? Filho e Espírito Santo são as manifestações diversas da divindade, vamos dizer assim, né? Então, para mim, esse é um arquétipo muito forte, né? Essa busca, esse retorno à unidade, seja em meditação, seja muitas vezes nos exercícios propostos na biodança, né? Em que a gente se sente integrado a algo, né? Como você falou, na questão da transcendência, né? Então, esse retorno à divindade, isso é muito forte, né? A nível espiritualista, né? E, para mim, é um arquétipo que a gente pode pedir por ele, né? Como se pede ao mundo angélico, né? Como está se colocando. E que nome a biodança dá exatamente isso? Eu acho que tu já falaste desses nomes, esses comentários que eu gostaria, né? Fazer essas associações, essas aproximações destes termos que são mais a religiosidade, enfim, com a biodança. Eu não sou tão versado assim para falar de termos biocêntricos ou da teoria do rolo do touro e prática, né? Então, praticamente já estou
quase respondendo, mas estava buscando a tua forma de falar, né? A partir desta colocação. Uhum. Então, é isso. A gente também atinge, vamos dizer assim, ao buscar os anjos, né, a níveis de consciência um pouco diferenciados. Eu agora estou fazendo uma parte, seria outra pergunta, né? Mas talvez eu consiga aproximar mais do que eu estou querendo no comentário. Então, a gente atinge níveis de consciência, eu diria, mais sutis, né? Ampliados, como você coloca. E aí começamos a ter acesso, trânsito, dentro da sala de biodança, e você falou até mesmo fora, em ambientes conturbados, a gente pode sair disso e entrar ou pedir, né? E ser, vamos dizer assim, atendidos. Então, eu consigo chamar isso de níveis de consciência mais elevados, mas isso é a minha forma de falar, né? E mais elevados do que a gente tinha antes. E isso permanece com a gente, né? Em algumas escolas, que eu tenho ouvido falar, é quase que um estado de iluminação, né? Se a gente fosse buscar esses termos, certo? Mas a gente está ficando com os termos da biodança, as definições de Rolando, né? Então, como se chama, se fala disso na biodança? Você já falou um pouco. Por exemplo, tem o anjo da iluminação. A iluminação é próprio um anjo que se dança, mas, na verdade, a proposta de Rolando como iluminação não é para você se sentir super iluminado, mas é para que a tua luz permite de ver a sacralidade do outro, né? De ver o divino no outro, né? Porque na afetividade, uma característica principal da afetividade é o estado de empatia, né? Onde você vê o outro e você é como entra na pele do outro, entra no vestido do outro e consegue compreender o estado de ânimo do outro, né? Isso é a empatia. A gente, na afetividade, a gente desenvolve muito essa capacidade empática. Na linha da transcendência, a gente vai um pouquinho mais evoluído. A gente vai desenvolver a capacidade epifânica, porque além a capacidade epifânica é próprio ver e perceber o divino dentro do outro, né? E o divino, o que é? A vida que o move, que o torna sagrado. Então, aí já não importa mais o teu estado de ânimo. Às vezes você pode estar com raiva, você pode estar nervoso, mas mesmo assim eu consigo perceber a tua sacralidade, né? Agora, isso são níveis de evolução muito altos, super-humanos, né? A empatia, a epifania e o nível mais alto ainda é o amor infinito, que é o amor por todas as coisas, estar num estado perene de amor pelo outro, pelos animais, por tudo, as plantas, né? E é difícil porque já que a gente consegue estar na empatia, já é muito. Porque muitas vezes a gente está na crítica, né? Mesmo os biodançantes. Então, para Rolando, quando fala da iluminação, tem a metáfora da luz, mas na verdade é o amor. É o amor que essa força organizadora cósmica. E o modelo de biodança, o modelo teórico de biodança é um modelo de uma pessoa, de vida de uma pessoa, mas é um homem cósmico, porque, na verdade, nós somos parte do universo, mas o universo é parte de nós. É como nós respiramos o ar, mas nós temos o pulmão para respirar o ar, mas, na verdade, o ar vem de fora, né? Na minha pele, nos meus ossos, tem o cálcio.
Ixi, Maria. A minha luz aqui está me abandonando. Mirtes, nada de novo, né? É uma bateria de luz que deveria durar 48 horas. Que bom que a gente está falando de luz, né? De se iluminar, etc. Estamos na sincronicidade. A tua risada me faz lembrar das coisas e colegá-las. Que incrível. Me colocou no escuro. Mas eu não estava entendendo, que só foi abaixando a coisa. Então... Ai, desculpe, pessoal, mas é engraçado. Olha que é verdade, era uma luz que tem uma bateria para durar 48 horas. Eu usei 3, fazendo um curso e basta. Bom, como se diz em italiano, te fregaram. Exato. Exato. E entanto eu esqueci o raciocínio que eu estava fazendo. Tu estava falando da questão do luminoso, né? Que na realidade tu entende que o Rolando queria falar, na realidade, quando ele fala de ver a luz no outro, né? Ele está falando na questão do amor. E tu falou algumas questões assim da amplitude do amor, né? Então tu falou da questão da empatia como uma coisa básica, mas que às vezes é o máximo que a gente chega, né? Até chegar ao amor universal. Então talvez aí se tu me permite colocar alguma coisa da pergunta do Poti, né, do comentário. Eu acho que daí a gente está falando quando a gente está falando desse amor tão amplo, né, então que está num estágio tão amplo de consciência, aí a gente está falando de um amor crístico, amor de Buda, né, também, que eu não sei como seria o nome que a gente poderia utilizar. Estamos falando de uma condição humana que é humana, mas é difícil de acessar, né? Então, entram esses arquétipos, né? Que são arquétipos que vão falar dessa possibilidade, né? Mas que a maioria de nós, às vezes, não chega nem a tocar próximo, né? Eu acho que essa questão, eu tenho estudado, Poti, bastante a questão da história de Jesus, né? E agora o último livro que eu escrevi tem um capítulo sobre isso. E eu acho que, assim, quando a gente vai falar dos arquétipos que tem a ver com a cristandade ou com a linha judaico-cristã, né? Nós temos que ter a capacidade também de limpar um pouquinho toda a história que tem junto disso, né? As modificações da palavra, da história, porque é muito contaminado, e a palavra de Jesus mesmo foi uma palavra que é quase impossível a gente chegar nela na origem mesmo, de tão deturpada que foi, né? Cada período histórico tem uma deturpação dessa palavra. Então, agora a gente tem recentemente a descoberta dos textos gnósticos, então um retomar de uma palavra mais original, né? Mas amor búdico, diz a Márcia aqui. A Liliana pergunta se existe um anjo da paciência. Acho que a gente está sendo chato, hein? Não, o anjo da paciência é um anjo que a gente tem que invocar todos os dias. Rolando disse que para cada necessidade nós temos um anjo. Agora a Liliana disse que não é com a gente, que é no trabalho que ela tem que ter paciência. Menos mal, menos mal. E a Marlise dizia que a gente tem que ter esse contato direto com os anjos, até mesmo de brigar com eles. Porque é como o pessoal da família. Né? Ela fala assim, mas eu brigo com os anjos de vez em quando, hein? Tinha um anjo do tempero, que quando ela ia para a cozinha, ela chamava sempre o anjo do tempero. Então,
Eu tenho uma amiga que quando vai estacionar, ela é uma amiga italiana, né? Que está sempre super difícil de estacionar nas cidades italianas, né? Então ela chama o anjo do parquejo, né? O anjo do estacionamento. Mas é um dos anjos muito evocados. Eu também, de vez em quando, chamo o anjo do estacionamento. Dá Você certo. chama antes, invoca o anjo e fala assim, anjo, por favor, a hora que eu chego, por favor, faça que eu não perca o tempo, que eu encontro o estacionamento. Querida, a gente está finalizando, né? Então, eu quero, assim, agradecer a tua presença angelical, tão luminosa e luminosa, né, aqui com a gente, e já deixar de antemão, assim, o espaço aberto para tudo que quiser apresentar aqui para a gente, que tu é uma pessoa muito inteligente, é muito gostoso te ouvir falar, né? E assim, agradecer também a presença de todos, né? Se vocês me permitem, eu quero só dar um toquezinho, assim, das coisas que vão acontecer, tá? Eu ainda não tenho exatamente, assim, de cabeça a data, tá? Mas eu acho que é para setembro, se eu não me engano, em setembro, vem a Helene falar sobre a pedagogia dos arquétipos, tá? Então, também o mesmo sistema, vai ser uma palestra aberta e tudo, que eu acho que vai ser bem interessante. E falar para vocês, assim, quem é facilitador ou aluno de escola, que a gente está agora já, esse ano a gente não teve nenhuma maratona da escola ainda, né? E que agora, dia 22 e de 23, a gente retoma a escola na modalidade online, com a parte teórica do aspectos psicológicos da biodança. Tá? Então, e deixa eu fazer uma palestra da gente também, né, Cris? Uma palestra, uma publicidade da gente. Agora, na sexta, né, eu vou dar uma palestra sobre os arquétipos na biodança, só que vai ser em italiano, mas só que eu falo um italiano tão macarrônico que daí eu acho que vocês vão conseguir entender. Eu vou falar direto italiano, tá? Mas assim, eu falo um italiano com um sotaque português muito potente, assim, então eu acho que é fácil de entender também o que eu vou falar, e mesmo para quem não fala italiano. Então, se vocês quiserem, daí tem que falar com a Creuza depois, ela está no grupo, né, no nosso grupo WhatsApp, ali vocês podem pegar o contato dela. Creuza, não sei se quer dizer mais alguma coisa, dar um tchau para o pessoal. Sim, e se vocês quiserem participar, por favor, me inscrevam logo, porque eu já tenho 70 pessoas. E a gente chega até 100 pessoas. 98 com nós duas. Exato, 98. Então, e está faltando 2 dias. As pessoas se inscrevem muito no último momento. Então, se vocês desejam, por favor, já me mandem logo amanhã a mensaginha que eu já coloco vocês na lista. O horário dessa palestra? Oi? O horário dessa palestra? Vai ser às 9 da noite. Aqui... 9 da noite aí são... Eu até tenho que fazer esse cálculo, né? Que senão o pessoal... 9 menos 5, 4. 4 da tarde aqui. Sim. Das 4 às 5h30, né? Sim. Seria... Oh, meus queridos, eu quero agradecer vocês, meus queridos e minhas queridas. Foi um prazer imenso fazer essa conversa com vocês e espero de revê-los. Minhas companheiras de grupo, a gente vai se ver amanhã, do grupo da quinta-feira. E nada, e talvez se alguém vem também, é muito bem-vindo para sexta-feira a escutar você, Mirtes. Com carinho, um beijo grande. E muito obrigada da oportunidade de falar dos anjos que são os meus amores. Querida, brigadão. Pessoal, eu quero dizer para vocês que eu vou transformar, eu gravei, tá? Eu perdi a parte inicial porque eu me esqueci de iniciar a gravação quando eu apresentei a Creuza. Então, eu vou gravar essa apresentação, vou editar um pouquinho o vídeo, e eu acho que para a semana que vem a gente está enviando para vocês o vídeo de toda, e daí vocês podem compartilhar à vontade, tá? Aproveitar que eu estou falando do vídeo,
convidar vocês para ir lá no meu canal. Tem uma série de vídeos sendo postados praticamente todos os dias, tem vídeo entrando sobre várias questões da biodança e os trabalhos que eu estou fazendo com mulheres que correm com os lobos, com profecia celestina, com corporeidade, né? E esses são trabalhos que eu estou desenvolvendo também em grupo, com uma proposta diferenciada, uma proposta com vivências, mas não é bem uma estrutura de biodança, é uma metodologia que eu estou criando. O pessoal tem gostado, claro, super inspirada na biodança, mas não é biodança porque não tem a estrutura de classe de biodança, tá? Então, deixar o convite para vocês também, se vocês quiserem um dia participar e experimentar, ver como é que vocês se sentem. Amanhã a gente inicia um percurso que se chama Território Onírico, tá? Que está dentro dessa... vai trabalhar sobre o mundo dos sonhos, tá bom? Então, eu vou deixar agora abertos os microfones para que a gente dê um super tchau e, assim, mais uma vez, deixar minha gratidão imensa a essa minha amiga querida, que é a Creuza. Obrigada. Então, tchau para todos. Obrigada, Creuza. Obrigada, Creuza. Obrigada, amiga. Muito bom, Creuza. Obrigada. Foi ótimo. Até a próxima. Obrigada, Mirtes. Beijo, Gratidão, Vilmar. Creuza.